A mediunidade vai acabar? Curso Apometria e Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na página 24, capítulo 1 do livro. Essa é a videoaula 2. Transição planetária Ramatiz e os mentores da Umbanda. Este livro, Apometria de Umbanda, a nossa apostila de referência. Você pode acompanhar essas videoaulas pelo livro, lembrando que faz parte de uma trilogia: Jardim dos Orixás, Apometria Umbanda e Vozes de Aruanda, Psicografia de Ramatiz. Esse é um assunto polêmico. Mediunidade vai acabar? Muitos centros universalistas, pesquisadores, observam a mudança na mediunidade ao longo do tempo. Hoje é muito raro médios inconscientes. O que está acontecendo? O que tem a ver isso com o nosso momento de transição planetária? Antes de iniciarmos, peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe este vídeo, o descritivo do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz, com um link que você é redirecionado para a playlist e você já sai maratonando. Ramatiz nos diz que a pesquisa da mediunidade não deveria ser somente nos centros espíritas, mas em todo local onde há o fenômeno mediúnico. Isso faz toda a diferença nas experimentações, nas pesquisas, na elaboração de uma casuística. Lembra-nos, Ramatiz, que na época dos experimentos analisados por Allan Kardec não existiam centros espíritas e que na atualidade há um medo de se aprofundar em novas questões espirituais no campo da mediunidade. Se teme perguntar aos espíritos, e isso de alguma forma engessa essa parte experimental e contraria a própria progressividade do espiritismo. E diz-nos Ramatiz: imagine Jesus temeroso de responder às perguntas do povo para não contrariar os fariseus. E nós temos no Brasil um vasto campo de pesquisa: religiões afro-brasileiras, umbandas, centros universalistas, e a apometria, enquanto ferramenta impulsionadora desse campo experimental de observação, vem no momento adequado da formação de uma nova consciência para nos incentivar e impulsionar a progressividade do próprio espiritismo, embora a apometria em sua essência ela não seja espírita, umbandista, afro-brasileira. A progressividade do espiritismo, que não deve ser uma filosofia, uma doutrina, uma ciência estática, é aberta ao novo, à pesquisa. Infelizmente, o que a gente observa no movimento ortodoxo espírita mais conservador, há uma acomodação no já sabido. Chico Xavier nos trouxe, através principalmente de André Luiz, muitas novidades. Na época, inclusive, Chico e o André Luiz foram questionados, taxaram até como excesso de imaginação, aquilo que ele descortinou em Nosso Lar e os demais livros, a série de 16 obras. Qual é a visão dos mentores da Umbanda quanto à transição planetária? Estamos lá na página 24 do capítulo 1 do nosso livro de referência, Apometria e Umbanda. Nos diz Ramatiz que os mentores da Umbanda entendem e observam a intensificação da transladação de espíritos para outros orbes. O que é isso? Transladação de espíritos para outros orbes. Isto sempre existiu. Os espíritos, eles migram, eles transitam de um planeta a outro. Nesse momento,
existe um movimento de duas vias. Muitos espíritos estão saindo da psicosfera, do astral do planeta Terra, indo para planetas inferiores, e ao mesmo tempo muitos espíritos estão vindo de planetas, de orbes superiores para reencarnar na Terra. Os mentores da Umbanda enxergam isso com tranquilidade, com serenidade, que isso sempre aconteceu ao longo da história da evolução, não só do planeta Terra, mas de todos os mundos habitados por espíritos individualizados em evolução. No nosso caso, momentaneamente evoluindo na Terra, ocupando corpos humanos. Neste momento, há um gradativo aumento da frequência vibratória do planeta. Há uma ressonância de espíritos de maior frequência vibratória que estão reencarnando. Há um gradativo aumento da frequência vibratória do planeta, que provoca uma ressonância pela quantidade de espíritos de maior quilate, de maior evolução que estão reencarnando no Brasil. Isso tem um impacto na egrégora coletiva do planeta. A Umbanda está inserida nesse contexto, notadamente na asepsia do umbral inferior e na mudança da consciência das humanas criaturas encarnadas que estejam mais alinhadas com esse aumento vibratório coletivo da egrégora do nosso planeta. Efeitos colaterais sentidos, o que enche inclusive os centros de Umbanda, centros espiritualistas e outros. Alteração do sono, alteração do biorritmo fisiológico, enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na coluna, intensificação de dores musculares, imunidade baixa, sonhos intensos. Tivemos agora, há pouco tempo, um processo pandêmico, Covid, que afetou muito essa questão da imunidade, da nossa defesa. Isso dentro de um movimento, um efeito colateral do karma coletivo do planeta, para elevar a sua vibração da egrégora planetária. Muitos desencarnaram, foram atendidos no plano espiritual. Neste meio tempo, muitos espíritos foram transladados, migraram para orbes inferiores, e o planeta continua evoluindo e novos espíritos vêm para reencarnar. É impressionante como essas crianças novas que estão reencarnando agora têm um karma leve e vêm para trazer soluções que o planeta precisa no campo da ciência, da sociologia, economia, política, espiritualidade. Uma coisa que vai acontecer, que Ramatiz nos diz: alteração do DNA do corpo astral, isso por ressonância vai alterar o DNA dos corpos humanos. Os nossos corpos físicos serão diferentes até o final deste milênio. Até lá a Terra já será terra de regeneração. Seremos mais intuitivos, haverá mais telepatia, clarividência, projeção astral, nosso Adina Chakra será mais aberto. E como fica a mediunidade nisso tudo? Já vamos falar. O que está acontecendo com a mediunidade nessa transformação da transição planetária e como os mentores da Umbanda encaram isso dentro dos terreiros. O que tem que mudar na educação mediúnica dos médiuns de terreiro? Há uma grande movimentação no plano astral nesse momento. O que está acontecendo? Limpeza das zonas abissais, reconstrução extrafísica. Isso está acontecendo muito nesse momento.
enormes pressões, demandas sobre os grupos umbandistas e apométricos, inclusive centros espíritas também. Há uma pressão nos dois lados da vida. Muitos espíritos não querem ir para outros orbes. Nunca se teve tanta psicofonia nos trabalhos de pronto-socorro dos centros espíritas. Lembro aquelas somatizações que a gente falou na transparência anterior, alteração do padrão de sono, biorritmo fisiológico, enxaquecas, cansaço, sensações elétricas na coluna, dores do sistema muscular, imunidade baixa, sonhos intensos, déficit de atenção, síndrome do pânico e outras psicopatologias, depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso nesse caldeamento de mudança vibratória no planeta nesse momento, sendo expurgado, vindo à tona no início do terceiro milênio, como se estivéssemos apertando um furúnculo para depois se fazer a asepsia, a bandagem, o curativo nesse furúnculo. Isso está acontecendo no nosso planeta nesse momento. Então, a apometria, dentro desse contexto, é uma ferramenta muito importante. Os mentores da Umbanda, eles encaram este momento com muita tranquilidade. E a mediunidade, como é que fica? A mediunidade hoje, preponderantemente, é mediunidade consciente. Então, os métodos de educação mediúnica já tem que trabalhar com médiuns conscientes. O guia espiritual não vai fazer o médium rodar e o médium fazer tudo. Há que se ter uma parceria entre o estudo e a prática mediúnica. Cada vez mais, ao longo desse terceiro milênio, telepatia, intuição, clarividência, desdobramento astral, vai continuar havendo a mediunidade sempre, mas ela está em transformação. E a incorporação mediúnica, tão procurada nos centros de Umbanda ainda hoje, nos diz Ramatiz, que reduzir-se-á gradativamente as incorporações até inexistir, ou seja, a tendência à incorporação no modo clássico, mediunidade inconsciente, que já não existe hoje, é muito raro. Esse acoplamento aura a aura, ela vai se distanciando, vai se espaçando, e os médios serão cada vez mais médios de telepatia, consciência alterada, superior, clarividência, desdobramento astral, audiência, e isso vai se intensificar no terceiro milênio. Obviamente a Umbanda vai ter que se adaptar nos seus usos e costumes, nos seus métodos de educação mediúnica. Mas, fundamentalmente, que está contribuindo, além de todo esse trabalho de asepsia nos umbrais inferiores, que a Umbanda e a apometria estão ajudando bastante, é a reencarnação de espíritos de maior consciência, de vibração mais elevada, que estão vindo em massa reencarnar no planeta Terra, para que de fato nós consigamos vivenciar aquele amor incondicional. Aquele é o momento, hoje é o momento vibratório magnético cada vez mais favorável para que esses espíritos de escola, espíritos de elevada consciência reencarnem. Os cataclismas geológicos potencializarão a mudança do cenário da Terra. Isso já está acontecendo. Degelo das calotas polares, aumento da quantidade de chuvas, aumento da temperatura média do planeta, aumento da temperatura dos oceanos, muita coisa ainda vai acontecer, notadamente nesses primeiros 100 anos do terceiro milênio. Isso tudo para que uma nova era descortine a terra de regeneração, ou a terra regenerada, uma nova era com uma nova consciência mais pacífica, reinserida no contexto do amor cósmico universal, aonde inclusive nossos irmãos das estrelas,
que a gente denomina extraterrestres, se apresentarão para nós e já estão se apresentando de maneira mais ostensiva. Então, falei sobre transição planetária, Ramatiz, os mentores da Umbanda, aula 2, página 24 do nosso livro de referência, capítulo 1, no curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz, enfatizando a questão da mediunidade nessas transformações que estão acontecendo em nosso planeta. Deixe seus comentários, estarei lendo a todo, respondendo. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.